Super abraço para você que está curtindo mais um vídeo no canal do Fábio Fidelix. Eu peço para você fazer inscrição no canal, inscrever-se, ativar o sininho em todas para receber notificação assim que pintar um vídeo novo, deixar o seu like no vídeo se você gostou, comenta aí, faz sua crítica, seu elogio, a sua sugestão. Esse assunto é interessante, né? Sobre o Mauro César Pereira, jornalista importante e polêmico, né? O Mauro César Pereira. Olha, só nesse ano de 2023, estou me lembrando aqui de pelo menos 2 vídeos que eu já gravei do Mauro César fazendo críticas à imprensa. Nós tivemos, no caso do Diego Ribas, né, que hoje é comentarista da Rede Globo, ele dizendo que o Diego Ribas é muito corporativista, não criticou os jogadores do Flamengo como deveriam ser criticados, na opinião do Mauro César, e a culpa maior é da Rede Globo de ter contratado, né, o comentarista, ex-jogador do Mengão. Teve também a Cazé TV, eu me lembro do Mauro César, gravei vídeo aqui, quando ele criticou a transmissão da Cazé TV num jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, dizendo que eles torcem demais, uma hora torcem pro Atlético, outra hora torcem pro Flamengo, e narram um pouco o jogo, tem muita brincadeira. Eu até disse aqui no vídeo, né? É o estilo da Cazé TV, tem gente que gosta e gente que não gosta. Muitas pessoas, né, pelo jeito Mauro César, prefere aquela transmissão mais tradicional. E agora sobrou para a Rede Globo, nesse caso do Neymar e do Pelé, né? Foi na partida entre Brasil e Bolívia, assim como o Brasil na última sexta-feira, a estreia do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, quando o Neymar superou a marca do Pelé em jogos oficiais, né, chegando a 79 gols, Pelé com 77, mas aí o Mauro César está dizendo que a Globo não respeitou o Pelé, né? Que o Pelé tem mais gols se você contar o número de amistosos também naquela época, né? Na época do Pelé tinha muito amistoso com seleções estaduais, com clubes de futebol, e também a média do Pelé é maior, né? Pelo número de jogos que o Pelé fez e o número de jogos que o Neymar fez, o Pelé tem uma média superior à do Neymar. Estou colocando aí na tela para você ver, né, esses números aí na postagem do Mauro César. Então, para ele foi um desrespeito ao Pelé, né? Que eles deveriam ter citado essa situação, né? Que o Pelé tem mais gols com a camisa da seleção brasileira do que o Neymar, se você contar, repito, né, os amistosos com clubes, amistosos com seleções estaduais, o que era muito comum naquela época. E também a questão da média de gols, né? Que o Pelé tem uma média superior ao Neymar. Cara, entrar nesse tipo de polêmica eu não vou entrar, né? O Pelé, como eu já disse aqui, Pelé é o maior jogador de todos os tempos, o Neymar é um excelente jogador, né? Aqui no Brasil hoje, aliás, não hoje, né? Já há um bom tempo, né? O principal jogador do futebol brasileiro. Mas, sabe, são números. Eu me lembro de Schumacher e Senna também, né? Existia muito isso na Fórmula 1, quando o Schumacher superou o número de pole positions do Ayrton Senna. O Ayrton Senna já tinha nos deixado, claro. Mas aí, proporcionalmente, né, pelo número de GPs disputados, o Ayrton Senna tinha uma média ainda superior naquele momento, né, que o Schumacher passou, né, o Ayrton Senna em número de poles. Então ficou aquela discussão tal, mas o Senna tinha, naquele momento, né, ele tinha uma média de pole positions superior ao Michael Schumacher, porque ele tinha menos provas, ele tinha o mesmo número de pole positions que o Michael Schumacher. Depois o Schumacher conquistou mais pole positions, tal, e acabou superando muito a marca do Senna. Mas na época também, porque você tem que analisar a média, a realidade é essa. Nesse ponto, o Mauro César tem razão, você tem que analisar a média. E é bom lembrar que não só na época do Pelé, como até o momento que eu acompanhei, né, quando eu comecei a acompanhar futebol, eu peguei a geração de Zico, Sócrates, Falcão, aquela seleção de 82, 86, dali em diante. Se jogava muito menos. A eliminatória, para você ter uma ideia, eliminatórias para a Copa do Mundo de 82, para a Copa do Mundo de 86, era um triangular. O Brasil pegava Venezuela e Bolívia. Então eram 4 jogos. Hoje não, hoje são 10 seleções, isso já faz um bom tempo, né? E a geração do Neymar pegou toda essa fase. São 10 jogos, turno e retorno. Então você joga 18 partidas. É interminável, né? Essa fase eliminatória para a Copa do Mundo de algumas décadas para cá, né? De um tempo para cá. Antigamente não, como eu repito, não eram 4 jogos. 86 também foi assim, nas eliminatórias de 85. O Brasil pegou Bolívia e Paraguai. Então você jogava no Paraguai, jogava na Bolívia, e depois recebia as duas equipes. Eram 4 jogos, 4 partidas. Agora hoje são, repito, né, 18 jogos, né? Turno e retorno. Então
a possibilidade de você marcar gols é maior em eliminatórias. Então é uma discussão, mas está aí a opinião do Mauro César Pereira. Queria saber a sua opinião, se o Mauro César tem razão, se não tem. E essa questão de oba-oba sempre foi assim também. Sempre foi assim. As emissoras que detêm os direitos de transmissão, e nos últimos anos e décadas a Globo é que detém, né, os direitos de transmissão, sempre existe oba-oba com alguma coisa. Ou com a própria seleção brasileira, né? Eu me lembro, desde 82, né? Tem uma lembrança grande da Copa do Mundo, existia oba-oba, a seleção de 82 era espetacular, mas na Rede Globo, meu amigo, já tinha vencido a Copa antes de começar. Né? E depois foi jogando, foi goleando os adversários, jogando bem, futebol fantástico, realmente inesquecível, mas parece que o Brasil era imbatível, e o futebol não é assim. E o Brasil acabou perdendo, sendo eliminado pela Itália. E toda a Copa do Mundo, na Rede Globo, o Brasil é o grande favorito. E não tem sido assim, né? Você pega as últimas Copas aí, as últimas 5 Copas o Brasil foi eliminado, né? Não chegou nem a final, não chegou, nem a final, né? Nas últimas 5 Copas, eliminada por equipes europeias, né? A seleção brasileira. Então, mas o oba-oba continua, vai ser assim em 2026 também, né? Então, teve muito oba-oba nesse jogo Brasil e Bolívia, na minha opinião. Até comentei no vídeo de ontem, se não me falha a memória, que teve, né? Eu falando sobre a narração do Luiz Roberto. Exagero, né? Para um jogo Brasil e Bolívia. Agora classificando, mais seleções ainda. Né? A Bolívia sempre foi uma equipe fraca aqui no Brasil. Né? Nunca foi sparring para a seleção brasileira, a seleção boliviana. E o Brasil fez a sua obrigação, jogou um bom futebol. Neymar teve boa atuação, apesar do pênalti perdido, marcou 2 gols, superou essa marca do Pelé, né, tal. Aí, inúmeros jogos oficiais, tal, aquela coisa. Mas, enfim, oba-oba sempre existiu. E realmente, eu sempre falo, o futebol, de uns tempos para cá, ele virou muito mais... virou um produto, né, um produto das emissoras de TV. Como se fosse uma minissérie, como se fosse uma novela, só se pensa nos pontos de ibope. Então é preciso fazer oba-oba com alguma coisa. Ou é com a seleção, ou é com o jogador, no caso desse jogo com o Neymar. Né? Mas para um Brasil e Bolívia, gente, realmente foi oba-oba demais. Né? Não criticando aqui a narração do Luiz Roberto, fez uma bela narração, é um ótimo narrador. Mas que houve um exagero, houve. Eu até disse, né? Pô, parece que é um Brasil e Argentina final de uma competição, sei lá, um jogo eliminatório de Copa do Mundo, um Brasil e Holanda. Não, Brasil e Bolívia. Né? Acho que pode pegar mais leve, mas... Então você tem que promover o espetáculo, tem que fazer esse oba-oba, porque são pontos de ibope, uma sexta-feira à noite, né? Sexta-feira à noite, feriado prolongado. Então tinha que criar um personagem, né? Alguma coisa ali, tinha essa questão do Neymar superar a marca do Pelé, e foi feito um oba-oba incrível realmente em cima disso, e também na vitória da seleção contra a Bolívia, que é fraca. Repito, né? O Brasil cumpriu sua obrigação, pegou um time fraco, goleou, e jogou um bom futebol, a seleção brasileira, mas nada, né? Não enfrentou, né? Não enfrentou a Argentina, não enfrentou a França, não enfrentou uma Alemanha em boa fase. Né? O Brasil, que, repito, nas últimas 5 Copas foi eliminado aí por Croácia, por Bélgica, tomando 7 da Alemanha, eliminado por França, eliminado por Holanda em 2010. Então, nas últimas 5 Copas, né, 5 eliminações aí para europeus, inclusive um 7-1 no meio do caminho aí contra a Alemanha em 2014 aqui no Brasil, lá no Mineirão. Então, é muito oba-oba, né? O Mauro César já tem essa postura mais jornalística mesmo, né? De dados, de números ali e tal, mais crítico com a seleção brasileira. Eu também tenho esse lado, mas a gente tem que entender que a TV aberta que tem os direitos de transmissão, ela vai tentar promover o jogo, né, de uma forma exagerada mesmo. Parece a música, né, do caso. De uma forma exagerada, exagerado mesmo, né, o tratamento que é dado para a seleção brasileira, tudo em busca de números, de ibope e tal. É assim que a coisa funciona. Mas tá aí, então, esse vídeo. Quero saber a sua opinião dessa crítica do Mauro César Pereira ao trabalho aí da Rede Globo no jogo Brasil e Bolívia. Repito mais uma vez, gostou do vídeo, deixa like, compartilha com os amigos nas redes sociais, ativa o sininho e, claro, faz a inscrição no canal, inscrever-se. Bom? Beleza? Até a próxima, valeu gente, tchau!